Olá pessoal, sexta-feira pré-clássico, clássico domingo, e nós estamos aqui no ar com bate-papo alvinegro. Vamos conversar, vamos fazer um programa bem diferente hoje, vamos falar muito rapidamente dos jogos que aconteceram e vamos falar, é claro, toda essa preparação do clássico, maior clássico de Santa Catarina, entre Figueirense e Avaí. Se liga aí então que está no ar, bate-papo alvinegro. Fundada em 2010 na cidade de Palhoça, Santa Catarina, com o objetivo de fortalecer a comunicação e interação de sua empresa com seus clientes. A mídia indoor é um meio de comunicação utilizado dentro de estabelecimentos e é a ferramenta para seu negócio atingir maior visibilidade, aproximar sua empresa de seus clientes e fixar sua marca. Sua missão é proporcionar à sociedade uma forma alternativa de comunicação e entretenimento, produzir mídias digitais e oferecer espaços publicitários, promovendo soluções diferenciadas com tecnologia e qualidade, visando a satisfação do nosso consumidor. Top Mídia TV, desde 2010, transformando momentos. A Papelaria Palhoça foi criada na década de 70 pelos grandes amantes e investidores palhocenses, Dona Délcia e seu Ari Silveira. Hoje em dia, sua filha Leila e seu neto Guilherme administram o seu legado. A empresa é a mais completa no ramo de papelaria, brinquedos e materiais esportivos da região. A educação dá suporte aos sonhos, constrói um mundo melhor e mais igualitário. Venha para a Papelaria Palhoça. A Alvorada Natural é uma empresa especializada na distribuição de produtos alimentícios saudáveis, com foco na linha sem glúten, sem lactose, sem açúcar e orgânicos. Também dispõe de produtos orientais, bebidas, encapsulados e produtos de higiene com base natural. A empresa nasceu em 2011 com o objetivo de selecionar as marcas que produzissem os melhores produtos, com qualidade e confiança, e ainda atendessem à necessidade do público que busca um estilo de vida saudável. Sua missão é distribuir produtos alimentícios ideais para o comércio de varejo que sempre contribuam com a qualidade de vida dos consumidores. Santa Clarita é uma cidade californiana famosa por seus vários parques e programas públicos que visam a qualidade de vida. Esta é a inspiração do Empório. Existir em um ambiente urbano, com praticidade e variedade em produtos funcionais, um café saudável e uma delicatessen, organizados em um espaço moderno e aconchegante, confortável e fácil para quem trabalha muito, mas não abre mão do seu bem-estar. Venha conhecer o Empório Santa Clarita. A tendência mundial da vaidade masculina está disseminada, e este é o foco da Barbearia VIP. A busca por tendências e serviços diferenciados em um ambiente totalmente voltado para o homem moderno são o diferencial da barbearia no mercado. Com a procura por excelência no serviço e amizade com nossos clientes, queremos crescer ainda mais. Acreditando em nossa cidade, abrimos mais um espaço no Passeio Pedra Branca, de pai para filho. Este é o nosso lema. Então pessoal, agora retornamos em definitivo e a gente vai começar aqui a falar, debater sobre o Figueirense, essa preparação para o Clássico. Estou aqui com convidados especiais, né, o nosso amigo JP, John Léo da Rádio Figueira. Você está vendo aqui uma cadeira vazia, é porque o nosso amigo Cadu Reis pegou um pequeno problema diário na nossa região, que é um trânsito, está a caminho, então a hora que ele chegar ele vai compor e vai nos ajudar a passar todas as informações para vocês. Nosso amigo JP da Rádio Mais Alegria acompanha bastante futebol, acompanha bastante
Figueirense. Pode dar uma boa noite aí, John. Ô, John, JP. Não deixa de ser John, né? JP Cardoso. Boa noite a todos que estão nos acompanhando na Top Web TV, aqui no Bate-Papo Alvinegro. Boa noite, John. Prazer estar com vocês e obrigado, Donato, por mais um convite. Estou sempre à disposição. Quando comecei lá com rádio, fazia umas transmissões para a rádio do interior, a primeira pessoa que deu a oportunidade aqui foi o John na Rádio Figueira. Fui lá comentar os jogos com ele. Já agradeço de especial aqueles jogos que eu fiz com a Rádio Figueira. Já fiz, retornei, é sempre muito bom. Agradeço aceitar o convite. Tá aqui a gente falando sobre Figueirense. Pode dar uma boa noite para a galera aí. Boa noite para todo mundo, toda a galera que está assistindo aqui na Top Web TV. Um abraço aqui especial para o meu amigo JP, para você, Carlos, que é um amigo já de longa data. Para toda a galera aí, vamos falar bastante aí sobre o nosso clássico, né? Estamos já naquele clima, tá ficando quente a coisa. Para quem não sabe, então, o John formou a primeira rádio oficial de um clube, a Rádio Figueirense. A Rádio Figueira é a primeira rádio oficial de um clube no Brasil. Ele trouxe essa ideia da Europa e já está em uma caminhada aí, 8 anos, né? 8 anos aqui na Rádio Oficial do Figueirense, pouco mais de 7 anos como rádio oficial do clube. A gente começou como uma rádio exclusivamente de torcedores, né? Ainda formada sempre com esse caráter de torcedor para torcedor, mas rádio oficial do clube há pouco mais de 7 anos, há 8 anos já a Rádio do Figueirense, projeto que, como você falou, a gente trouxe de fora, já tinha acompanhado em outros clubes, né? Até já existiram, você falou sobre a primeira rádio do Brasil, até já existiram outras rádios antes da Rádio Figueira a nível nacional, mas todas elas em caráter experimental, nenhuma rádio com uma marca registrada ou oficial de um clube de futebol, parcerias, enfim. Mas a primeira rádio oficial registrada é esse projeto que a gente tem. Vale lembrar também que a gente está ao vivo pela fanpage Figueira Mil Grau e eu sou o Figueirense. Também estão transmitindo, então eu já agradeço o pessoal. E hoje, como é especial para o Clássico, a gente tem a parceria da Oi Pizza Delivery. Ela tem 2 lojas aqui na Palhoça e lá em Capoeiras. E hoje a gente vai estar sorteando 2 combos, uma pizza gigante, uma pizza broto doce, mais um refri. Então você compartilha o nosso programa, participe, bota um recado lá e no final do programa a gente vai dar o nome dos 2 ganhadores. Uma pizza sexta-feira sempre vai bem, né? Uma pizza vai bem, né? Tempo tá aquele fresquinho, vamos dizer assim. Tá começando a ficar muito bom pra pizza, bom, né? Ainda mais numa sexta-feira. Então vamos diretamente para o jogo que aconteceu lá domingo. Vamos falar muito rapidamente sobre esses jogos e depois a gente já entra no Clássico, onde o Figueirense empatou com o Tubarão, um jogo de muita chuva, domingo, 7 horas, acho que foi o menor público do ano no Figueirense. Tudo conspirou para que esse resultado não fosse tão positivo. O que tu acha desse jogo? Bom, o primeiro tempo foi muito difícil praticar o futebol, né? O primeiro tempo realmente parecia um outro esporte. A gente que acompanha o Figueirense há muito tempo, raras vezes a gente viu a situação do gramado do Orlando Scarpelli, situação realmente tão ruim para a prática do futebol. Foi muita chuva, né, Carlos? Choveu demais, realmente. Então, o primeiro tempo, acho que a gente não tem nem como analisar tecnicamente as equipes, tanto Figueirense quanto Tubarão. Acho que as duas equipes foram prejudicadas. A gente não pode falar que foi só o Figueirense que prejudicou só o Figueirense, porque a gente tem visto que o Tubarão tem feito muitos bons jogos aí, especialmente agora na virada do turno para o retorno. Tanto a tabela de classificação está mostrando essa recuperação. O segundo tempo, eu acho que aí sim, acho que as equipes ficaram devendo um pouquinho, poderiam ter criado um pouco mais, né? O Figueirense, obviamente, era o favorito por jogar dentro de casa, uma equipe que se mantém ainda, né? Mesmo que tenha perdido a liderança invicta na competição, mas considerando toda a situação do gramado do primeiro tempo, segundo tempo, dava para jogar, mas ainda não era uma situação realmente muito boa. E acho que o resultado foi justo, viu, Carlos? Acho que Figueirense e Tubarão... Só lembrando que foi 0-0 esse jogo, né? Resultado e realmente choveu bastante ali o primeiro tempo, que prejudicou bastante a prática do futebol. Já o jogo de quinta-feira, né, a rodada que o Figueirense fez contra o Brusque, fora de casa, o Figueirense deixou escapar uma grande oportunidade de vencer. Estava vencendo, a gente inclusive tem imagens, vou pedir para o Jaque de botar as imagens do jogo lá de Brusque. Jogar em Brusque não é fácil, né? Não é fácil, é um campo pequeno, acanhado, então realmente é muito difícil jogar lá contra o Brusque. O campo que é do Carlos Renault, né? O estádio do Carlos Renault, né? O vovô do futebol catarinense, o Carlos Renault, bicampeão estadual.
É sempre difícil jogar com o Brusque lá, né? Os números gerais, os números históricos do Figueirense enfrentando a equipe do Brusque lá, as equipes, mesmo o Avaí, o Criciúma, todo mundo passa muita dificuldade jogando lá no Augusto Bauer, é aquele estádio acanhado, né? Tem aquela grama de jardim, estou falando aqui de modo meio grosseiro, mas é aquela grama de jardim, não é esse gramado que a gente encontra aí nos grandes estádios. Acaba dificultando um pouquinho. Agora, a principal dificuldade que eu vi lá com relação à estrutura, Carlos, é a questão da iluminação. Compensação, o torcedor que está vendo a imagem aí na TV, ele não tem uma ideia do que é o estádio lá. Só lembra que a câmera, ela a câmera potencializa, né? Potencializa a iluminação. Ela potencializa. Em loco, realmente, lá no estádio, é realmente uma dificuldade grande. Acho até que é uma questão estrutural, acho que deveria ser revisto essa questão de liberar o Augusto Bauer para partidas importantes como essa, enfim, as partidas do Campeonato Catarinense, jogos noturnos, porque realmente é muito ruim, iluminação de várzea realmente. Na várzea você encontra iluminações aí muito melhores. Além disso, além de já ter pouca iluminação lá, a questão dos pontos, né, os refletores, muitos refletores queimados, enfim, que acaba prejudicando ainda mais. Não serve de desculpa, era para o Figueirense ter vencido o jogo, tem mais time do que o Brusque. Agora, como a gente falou aqui, né, essas equipes pequenas, quando elas se inflamam, especialmente quando jogam contra Figueirense e Avaí, a galera ali no Vale do Itajaí tem muito essa questão, né? Os caras querem ganhar o Figueirense e o Avaí de qualquer jeito. Então o Figueirense começou melhor, fez um gol que foi uma linda jogada, realmente uma bola trabalhada. O Felipe Amorim recebeu a bola com 3 dedos ali, uma jogada de efeito, colocou para o Gustavo Ferrarese, ele avançou em velocidade pela direita, fez um cruzamento daquele de gibi, né? Aquele do manual, bola na cabeça do Henan. Bom o Henan se reencontrar com as redes também, fazer o gol. É um atacante que vem procurando, né, seu espaço também, porque ele chegou depois, né? Teve toda aquela questão da renovação, demorou um pouquinho para renovar com o Figueirense. Quando voltou, já tinha o André Luiz metendo gol, encontrando seu caminho, e o André deslanchou a fazer gol. Fica um pouquinho difícil para o Henan naquele momento procurar o seu lugar. Mas é importante que ele volte a marcar gols, a ser decisivo para o Figueirense, porque é realmente um atleta que será importante ao longo de todo o ano. Achei o resultado bem justo, Carlos, porque o primeiro tempo um pouco mais para o Figueirense, no final do primeiro tempo já o Brusque tinha dado uma equilibrada, e no segundo tempo um domínio maior aí da equipe do Brusque. Eu achei que o Brusque teve um grande volume de jogo, mas lance de perigo mesmo só o gol, né? Ele teve... É aquela dificuldade que as equipes, falta um pouquinho de qualidade técnica, vão ter, né? É mais uma bola alçada na área, é mais na base da força, de equilibrar na vontade realmente. Falta realmente um pouquinho da questão técnica no Brusque, mas fez uma boa partida o Brusque e achei que o resultado realmente foi justo. O Figueirense teve outras oportunidades também, né? Teve uma chance logo depois do gol do Brusque com o próprio Gustavo Ferrarese, uma bola que sobrou para ele, chegou batendo de primeiro, o goleiro acabou colocando para escanteio. Mas vou voltar aqui, achei o resultado bem justo. Mas eu ainda acredito que essa questão do gramado aí não pega muito aí. Até porque o Figueirense tá tocando a bola, tá fazendo essa bola andar rápido, tá trabalhando, e quando chega num gramado desse aí, encontra muita dificuldade mesmo de poder praticar um futebol. Essas equipes estão acostumadas a jogar nesse tipo de gramado. E não é nenhum crime falar aqui que os gramados são ruins. Não é um gramado como o do Scarpelli. São gramados ruins para a prática do futebol, quase que um gramado de futebol amador. Na várzea. Pra várzea é um baita de um gramado. Seria um bom campo. Agora, para jogar um futebol profissional, em nível de investimento de Figueirense, Avaí, Criciúma, Joinville, a Chapecoense, acho realmente que fica devendo bastante. Agora, pior do que a grama é a iluminação, então, rapaz. Terrível. Eu até ia te perguntar, JP, nesse jogo de quinta-feira, acho que, embora o Figueirense tenha falado muito isso em respeito ao Brusque, não tinha como escapar disso, já era pensamento. No domingo, o Milton Cruz poupou os jogadores, o Zé Antônio não entrou. Foi correto essa administração? Eu acredito que, até eu estava fazendo uma análise essa semana sobre poupar jogadores ou não, poupar para o clássico. O Figueirense ele tem sim total condições de poupar, até porque o Figueirense tem muito mais, vamos falar agora entrando um pouquinho para o clássico, o Figueirense tem hoje um elenco, um grupo muito mais qualificado para poder poupar. Então, assim, o Milton entrou acho que foi com 6 jogadores que seriam teoricamente reservas, mas eu vou dizer para ti, da maneira que o Milton vem trabalhando, dando ritmo de jogo para todos que estão no banco e tudo mais, não foi bem um poupar.
foi colocar os jogadores que é o que ele tem de melhor, ele tem um elenco. Então assim, nós vamos usar essa palavra, poupar. Mas o Figueirense tem total condições de fazer isso. Seguram aqui, colocam outra ali, até porque o elenco está mais qualificado. Vale lembrar que no jogo do turno, o Milton utilizou 10 jogadores diferentes com relação à partida anterior, né? Justamente contra o Brusque, no estádio Orlando Scarpelli, foi quando todo mundo realmente começou a falar dessa questão do rodízio, né? O Milton mudou todo mundo e vem dando resultado, a equipe tem conseguido os resultados. Acaba sendo um pouquinho natural que o torcedor faça uma cobrança e até quando ele faz aquela comparação, né? Lá quando tínhamos 3 jogos no turno, a situação era mais confortável, agora no retorno, empatamos com o Tubarão, empatamos agora com o Brusque. O torcedor vai cobrar, esse é o papel do torcedor. Agora o Milton precisa administrar realmente o grupo por uma questão de sequência de jogos. A gente precisa lembrar que o Figueirense tem o clássico no domingo, a gente jogou na quinta-feira. Se a gente for para a parte de fisiologia, o pico de cansaço do atleta vai bater quando? Quinta, sexta, sábado à noite. O Figueirense volta a campo 5 da tarde no domingo. Isso falando de... Eu sou leigo, mas o que a gente acompanha um pouquinho aí no futebol. O Figueirense joga no domingo. Na segunda-feira o Figueirense treina e na quarta-feira o Figueirense enfrenta o Atlético Mineiro lá na Independência. Então o Milton precisa fazer essa composição de grupo já pensando em toda a temporada, no jogo de domingo, no jogo de quarta-feira, que continua sendo importantíssimo. O Figueirense acabou perdendo o primeiro jogo, mas fez uma boa partida, está vivo, vai brigar com o Atlético Mineiro lá. Então precisa realmente trabalhar toda essa questão do grupo e acho que fez bem, acho que fez muito bem. O nosso programa é transmitido também pelo Facebook, a gente já tem participações aqui do pessoal, só lembrando que hoje então o programa tem a parceria da Oi Pizzas, e você, se compartilhar o nosso programa e ainda participar, botar uma mensagem ali, você está concorrendo a 2 combos da Oi Pizzas. Eu já quero agradecer o Dani lá que nos forneceu esses brindes para estar sorteando hoje aqui para vocês. Ele também está acompanhando e a gente já tem participação aqui no Facebook. A Andréia Cardoso Branco, eu preciso fazer, inclusive eu não fiz isso no início do programa, mas uma homenagem, porque ontem foi o Dia Internacional das Mulheres. A gente tem muitas torcedoras do Figueirense que nos acompanham aqui, participam, e é claro, para as mulheres nossas que estão lá em casa, né, fazendo seus afazeres, a minha esposa cuidando dos nossos filhos. Um beijão, então, especial para minha esposa, para minha mãe, pelo Dia Internacional das Mulheres. Aproveita aí, John, faz a média lá. Rapaz, já fiz um H aí nas redes sociais. Mandei, eu vi. Beijo pra minha esposa Miriam, pra mamãe, Dona Rosa, pra minha filha Luísa. Aí eu vou mandar para as 2 avós, para todas as tias, enfim, pra toda a galera. Família maravilhosa aí pra todo mundo. Pra todas as torcedoras do Figueirense ou não, né? Torcedoras, meninas que acompanham o futebol aí. Quero mandar um salve especial, Carlos e JP, se vocês me permitem, para as meninas do Futebol 7 do Figueirense. Eu ia falar delas. Que a gente tem acompanhado de perto, está sempre fazendo matérias ali com elas e são gente finíssima, batalhadoras do nosso futebol. Não só elas, todas as meninas que jogam bola aí, que é muito bacana. Gente que gosta de futebol, né? Claro, é importante, né? JP, conhece a Andréia Cardoso? Andréia Cardoso é minha irmã, né? Andréia Cardoso está sempre acompanhando o programa e ela é a crítica do programa. Então, até hoje, ela sempre diz, hoje estava ótimo, hoje estava ótimo. Então, está sempre ótimo. É isso aí. Um beijo, Andréia. Um beijo, Daniele, minha esposa, Daniele Cardoso, minha mãe. E se eu for falar o nome de todas as irmãs, eu vou ficar a noite toda. Mas o assunto aqui é bate-papo alvinegro. O Cadu Reis está nos informando aqui que não vai chegar a tempo. A gente entende, ele tem o trabalho dele lá na CBN Diário, está fazendo a cobertura para o Clássico. Então, a gente tá tudo certo, amigo. A próxima oportunidade aqui, tu vem aqui e nos ajuda a fazer esse bate-papo. Não tem problema não. O Anderson Jerônimo, nosso amigo da Chopigueira, né? Abraço, sempre acompanhando. E já informo que domingo estarei ao lado da Chopigueira lá. A gente vai fazer uma cobertura especial também com a torcida do Figueirense. Muito show. Fabian Caco Souza entrando agora. Luciana, manda um beijo para Portugal aí. Um beijão para Portugal. Minha prima de Portugal. A gente estava falando inclusive de Portugal essa semana, né? De um país que eu já visitei também. Muito bom. Conheço bem. O Edson Wolfard. Conhece ele? Conheço, Edson Wolfard. Sempre nos acompanhando aí. Com baita bagagem. Calam com conhecimento, sem julgamento. Abraço, JP, isso aí. Abraço, Wolfard. Melo SC, torneios, tudo. Conhece ele? André. O André. 10 quilos no Scarpelli. 10 mil pessoas. É isso aí. A torcida faz um papel importantíssimo, né? Nesse domingo também a gente vai falar sobre a torcida
que a gente vai entrar no bate-papo, no clássico daqui a pouquinho. Galera, o programa... Parabéns, né? Parabéns, isso aí. Tudo se inicia no futsal, boa noite. É isso aí. O Márcio Barzotto ali é jogador, hein? Joga muito bem. Márcio Barzotto. Sempre acompanhando o pastor Márcio Barzotto. É isso aí então, pessoal. Então agora vamos entrar de fato no clássico. O clássico que ganhou uma pimenta hoje aí com uma entrevista do Jorge Henrique. Mas eu vou começar perguntando por onde vai o caminho do Figueirense para vencer esse clássico. Qual é o fator mais positivo do Figueirense em campo? Para ti, JP. Vamos lá. O Figueirense ele vai pegar a equipe do Avaí abalada emocionalmente. Apesar das declarações do capitão Marquinhos, no qual eu entrevistei ontem, ele acabou falando que a derrota ontem do Avaí não abalava psicologicamente para o clássico, porque clássico é clássico. Pelo contrário, o Figueirense vai pegar uma equipe do Avaí abalada emocionalmente, com a obrigação de ganhar. Essa obrigação de vencer traz um certo peso para os jogadores, até porque se o Avaí não vencer nesse clássico, tchau para a classificação para a final. Então, o Figueirense pode pegar por esse lado, pelo emocional. A equipe do Avaí vai jogar emocionalmente abalada, mesmo que eles digam que não. Então, o Figueirense tem que ter muita inteligência para poder jogar de uma forma que não se abra muito, não cometer os mesmos erros que cometeu no primeiro clássico, onde estavam ganhando e demoraram, né? O Milton demorou para fechar a casa. Então o Figueirense precisa ter muita inteligência e utilizar desse recurso, pegar o Avaí pelo emocional. Ô John, semana passada, muitos da imprensa aí falaram, muitos não, né? Algumas pessoas da imprensa falaram que estariam torcendo com um possível tropeço do Figueirense para o campeonato ganhar emoção, né? Essas mesmas pessoas sempre comentam que gostariam de ver uma final em Florianópolis. Será que elas vão torcer para o tropeço do Avaí domingo para fazer a final em Florianópolis? É ruim, hein, velho? É ruim. Deixa eu te corrigir, foram muitas mesmo. Cara, é uma questão de querer ver o circo pegar fogo. É o grande jogo que a gente tem em Santa Catarina, principalmente para nós aqui, né, que vivemos o futebol de perto, nós torcedores, aqui falando especificamente nós aqui que estamos do outro lado, né, nós imprensa, que temos esse contato diário com o clube, fazendo essa interlocução com os torcedores. O grande jogo que a gente tem em Santa Catarina, vamos desculpar torcedores do Criciúma, grande clube, Chapecoense que vive um momento mágico, cresceu muito, Joinville que tem muita tradição. O grande jogo que a gente tem em Santa Catarina é Figueirense e Avaí. Não existe um outro clássico, né, dessa magnitude no estado, não existe. Isso é ponto finito. E claro que para nós aqui, para nossa região, seria muito importante, muito bacana você ter uma final Figueirense e Avaí. É claro que se chegasse lá na última rodada o Figueirense e o Avaí brigando, quem vai chegar na final com a Chapecoense? Em termos de negócio, em termos de mídia, em termos enfim, né, de tornar isso envolvendo as duas torcidas, seria muito legal, seria muito bacana. Mas cada torcedor por si, né, Carlos? O torcedor do Figueirense quer garantir logo uma vaga na decisão, e aí quem vai vir, o torcedor não está nem aí, de preferência que não seja o Avaí, é assim. Essa é a preferência, que não seja. Como o torcedor do Avaí, eu tenho a impressão que também. Porque o torcedor do Avaí e do Figueirense, ele tem aquela coisa de, é mágico você ganhar um clássico, mas se você perde, é sempre preocupante. O torcedor do Avaí saboreou uma vitória em 2012, o torcedor do Figueirense saboreou lá em 2009, em final de competição, e é histórico. Todo torcedor do Avaí conta até hoje, ganhamos em 2012, torcedor do Figueirense 99 eterno. Então, para nós aqui que a gente vive com isso enquanto imprensa, a gente tem essa questão de, é bom os nossos clubes, e nós como alvinegros queremos o Figueirense lá na decisão, mas eu acho que ali para as equipes, para as instituições, não tem muito disso, não. O Figueirense quer chegar na final, quem vai estar com ele é um outro problema, acho que isso pouco importa. Acho realmente que o Figueirense está muito próximo de chegar à decisão do campeonato, o Avaí ainda tem uma chance e passa pelo clássico, acho que se o Avaí não vencer o clássico, e aí eu já cito inclusive o empate, acho que o empate já deixa o Avaí em situação realmente muito difícil. E para o Figueirense são duas etapas, né? Primeiro confirmar aquilo que ele vem fazendo, chegar à decisão, e já pensando um pouquinho mais à frente, chegamos na decisão, e agora? Vamos decidir em Chapecó ou vamos tentar trazer para casa? Todo mundo sabe que a Chapecoense tem um orçamento muito maior do que todos os clubes,
tem um elenco realmente qualificado e que jogar em Chapecó não é impossível, a gente sabe que não, mas é um jogo realmente duro, um jogo difícil. E sobre a questão ali do pessoal estar fomentando, eu realmente não acredito, acho que vai ficar por aí. Eu também sou da opinião que é muito difícil o Avaí tirar essa diferença, né? Mesmo que, suponhamos que aconteça uma vitória para o Avaí domingo, ainda tem 3 pontos para tirar essa diferença. Então, o Avaí precisa dar uma boa remada aí no campeonato e pelo que vem demonstrando, e tem um jogo importante, deve priorizar a Copa do Brasil do quarta-feira, então acredito que fica muito difícil para o Avaí chegar entre os 2 finalistas do campeonato. O Figueirense acabou empatando na quinta-feira e com isso perdeu a liderança do campeonato. JP, tu acha que isso pode prejudicar alguma coisa domingo dentro de campo? De maneira alguma. Até porque o Figueirense, o resultado fora de casa, o empate fora de casa não é um mau resultado. O empate fora de casa é um bom resultado. Até estava lendo uma matéria hoje que falava que o Figueirense perdia a liderança do campeonato e ia abalado pro clássico de maneira alguma. O Figueirense, se termina agora, o Figueirense está na final. E como o Joe falou, não importa se a final é lá ou cá. O importante é estar na final. Então, um empate, o Figueirense indo pro clássico, vindo de um empate fora de casa, é tranquilo demais. O Figueirense vai com a cabeça muito tranquila. Vou até te falar uma coisa, acho que o Milton vai tão tranquilo para esse clássico que nem está pensando ainda na decisão de quarta-feira. Vai focar no clássico. E ainda vou mais além. O empate no clássico é até bom para o Figueirense. Que eu acho que acaba até eliminando o Avaí de vez da parada. Porque hoje a gente tem os 3 times mais próximos aí da final, né? A Chapecoense, Figueirense e depois aí um pouco mais atrás o Avaí. É por esse caminho mesmo, João? Acho que sim. Acho que tá bem polarizado ali em cima, como começa a polarizar ali embaixo também a briga contra o descenso, né? A gente tem mais ou menos um desenho já do que é o campeonato. Não acredito que o Joinville, que hoje está ali na 4ª posição, tenha qualquer objetivo maior aí na competição. Estaremos na torcida pelo Jack também esse final de semana, né? Porque não, um biquinho aí diante da Chapecoense. Se o Figueirense conseguir fazer o resultado. O clássico é um jogo diferente, né? O JP estava falando aqui, o clássico é um jogo, ele tem todo um ingrediente, e quando a gente fala, eu falei ainda há pouco aqui dos outros clubes, sem desmerecer a grandeza e o crescimento de cada um deles, eles não entendem, Carlos, se me permitem, o torcedor do interior, ele não entende o que é Figueirense e Avaí aqui para a nossa região, a região metropolitana. A gente tem uma região com, 1 milhão de habitantes aqui, a Grande Florianópolis, e a cidade está falando disso há uma semana. O Figueirense tinha um jogo contra o Brusque, o Avaí tinha um jogo contra o Ercílio Luz na ressacada, e o torcedor, as equipes estavam envolvidas com as partidas, mas o torcedor já está falando do clássico há uma semana. Né? E a gente não percebe isso nas outras equipes. E a gente percebe já nos últimos 2 anos, aí, no último ano principalmente, com esse crescimento que teve a Chapecoense, né? Toda a exposição que tem a Chape, o torcedor de lá fazendo algumas brincadeiras, claro, brincadeira do torcedor sempre sadia na internet. O torcedor, mas o clássico, o que é o Figueirense e o Avaí, esse ano estão na Série B, é uma questão de... eles não entendem. É difícil tentar passar para eles essa questão, porque a gente vai viver isso durante uma semana. Né? E o torcedor lá da Chape, do Criciúma, ele pode jogar com uma equipe ali, está motivado durante uma semana ali, mas não tem esse envolvimento. O torcedor da Chapecoense vai botar a camisa da Chape para rir da cara de quem? Quando ele ganha do Joinville. Não tem ninguém do Joinville em Chapecó. O torcedor do Criciúma jogou contra o Joinville, ganhou o jogo. Ele vai tirar um sarro de quem? A brincadeira é com quem? O cara lá em Joinville, no máximo, vai torcer pro Grêmio, vai torcer, né, pro Internacional, pro Flamengo, mas não vai torcer pro Joinville. São poucas pessoas. Então é uma dificuldade que eles custam a entender. A gente vive o clássico. Voltando um pouquinho no assunto que você falou ainda há pouco, o JP comentou muito bem a questão do Marquinhos, do Avaí, sobre o que ele falou lá no final do jogo da equipe do Avaí com o Ercílio e tudo mais. O que o Marquinhos fez ali foi blindar os atletas da sua equipe. O Marquinhos é um cara experiente, é um jogador rodado, um cara, né, jogou na Europa, em grandes clubes. E ele blindou o elenco do Avaí porque ele sabe da dificuldade que o Avaí vai ter no jogo do Figueirense. O que tem sido o jogo do Avaí? O Avaí tem conseguido os resultados fazendo o seguinte: joga atrás da linha, entrega a bola para o adversário, a hora que sobra uma bolinha ele vai. Por que o Avaí fez o resultado contra o Fluminense? Porque ele entregou a bola para o Fluminense o jogo todo na Copa do Brasil. Por que o Avaí criou muito contra o Ercílio Luz? Por que o Avaí criou muito
contra o Ercílio Luz. Ah, ele entregou a bola para o Ercílio Luz? Não, ele não entregou. Mas o Avaí tentou propor o jogo dentro da casa dele, que é uma coisa que ele não fez ainda. Então esse jogo do Avaí foi um jogo diferente. O Avaí tentou fazer o que não tinha feito ainda no campeonato, criou muito, sofreu do próprio veneno. Porque quando você entrega a bola para o adversário, você está deixando o adversário jogar. Você tem uma estratégia, mas a sua estratégia ela é menor. Você vai ter 30% do jogo na sua mão. Se numa daquelas bolas ali você for competente, você treina para isso. O Claudinei não faz isso de graça. Ele vai tentar matar o jogo. O que eu imagino para o clássico, Carlos? O Avaí vai entregar a bola para o Figueirense. O Avaí não tem posse de bola. Ele não tem feito isso. Fez isso contra o Ercílio Luz. Perdeu o jogo. Você acha que o Avaí vai esperar? Não vai propor o jogo. Dificilmente. O Jaime Vieira, grande John, domingo é dia de emoção, prepara a garganta para narrar os gols do Figueira, 2-0. Depois ele já faz o comentário aqui, vendo o nosso fundo, que será 4-0 para o Figueirense, né? Então tá aí ele na torcida. Tem a foto do Maílson ali, né? Maílson. Lembra muito o 4-0, tem o Fernandes ali. Tem 2 Maílson, né? Um com shot, outro sem shot. Pô, rapaz, você vê que eu não tinha visto ali. Não tinha visto sem shot, não. Mas, cara, são brincadeiras, né? A gente gosta de futebol, a gente lembra que isso é uma partida de futebol e a torcida tem que ir para torcer mesmo, né? Esse é o papel da torcida, fazer o seu grande espetáculo sem a violência, né? A gente lembra que o time que perder vai ser zoado aí durante uma semana, mas vida que segue. Depende, né? Se for 4-0, vai, né? Fica eterno. Vou voltar aqui, é clássico, pô. Esse é o clássico. E torcedor vá ao estádio, né? Claro, E torcedor da Chape, com todo respeito. Aqui é Avaí, Figueirense e Avaí. Esse clássico é o maior de Santa Catarina e ponto final, cara. Clássico da linguiça aqui não é, né? Ah, para! Só lembrando que hoje nós temos a parceria da Oi Pizzas. Você compartilha o nosso programa, participa ali, escreve, manda um recado, dá um palpite do jogo e você vai estar concorrendo a 2 combos de pizza hoje. Então, uma sexta-feira muito tranquila para um final de sexta-feira, pizzazinha bem quentinha da Oi Pizzas. Temos mais recados aqui. O Anderson sobre Figueirense e Avaí ser o único clássico de Santa Catarina. Na segunda-feira, o café da padaria acompanhando com rivalidade da resenha. Bota isso aí. O almoço, restaurante, caminhada nas suas escolas, todos os locais. Floripa vive o clássico e é bom demais. Aliás, um grande abraço à minha família havaiana, que eu amo demais. Domingo, vamos ganhar. E terminar com o enterro do co-irmão. Já escutou o Jorge Henrique? Que bom que o Jorge Henrique botou essa pimentinha, rapaz. Eu acho muito bacana isso aí. É o futebol raiz, o futebol tá vivo. Eu já bati um papo com o Anderson sobre isso. Ele já me contou que boa parte da família dele, aliás, a maior parte da família dele, segundo ele, são havaianos. E é bacana isso aí, claro, cara. É muito bacana, assim, ó. Acho que tem que ficar realmente nessa brincadeira. A brincadeira é a rivalidade sadia, é você brincar com o torcedor e respeitar o torcedor. Você pode ir abraçado com um havaiano, com uma havaiana pro jogo e lá não tem problema, cada um fica na sua torcida. Infelizmente, né, porque antigamente o futebol não é do meu tempo, o pessoal conta que ficava misturado ali, todo mundo. Pô, essa gozação que você deixou pra segunda-feira podia ser na hora com o cara. Verdade. Hoje o futebol não permite mais isso, né, um modelo, assim, como as coisas funcionam. Mas é muito bacana essa rivalidade sadia, respeitar. Pô, tem uma torcida lá do outro lado. O cara tá ali vestido com uma outra cor que não é a sua, mas amanhã ele tá trabalhando contigo, amanhã ele tá batendo um papo com você, então respeitar cada um numa boa, tranquilidade. É isso aí. O André aqui... Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui, ó, desculpa te atrapalhar, Carlos. Quero mandar um abraço aqui, a galera pensa que pô, os caras são inimigos, né? Eu quero mandar um abraço aqui pra galera lá da Rádio Avaí, faz um trabalho bacana lá, o Renatinho. Pô, o Renatinho é meu amigaço, um abraço lá pro Zé Paulo Reitz, o Leandro Aliúde, toda a galera lá, né? Pô, tem um pessoal gente fina lá. É isso aí. O André aqui, né, que ele tá como Melo Torneios, o clássico poderia ser às 10 horas da manhã, inclusive se cogitou isso, se fosse transmitido pela Sport TV seria às 11 horas da manhã, né? Mas como vai ser a transmissão da NSC, o clássico será às 5 horas da tarde. Acho até que teria mais público, mas mesmo assim acredito num bom público aí. Eu acho que vai ser o maior do ano até agora, esse clássico. Rapaz, eu chutei, a gente tem lá no clube ali, cada um faz uma projeção de público, de placar. O meu placar foi 2-0 Figueirense e o meu público foi 11.638. Acho que se o Avaí tivesse ganho o jogo,
além de levar mais torcida do Avaí, porque eles estariam mais vivos, né? Ainda tem chance, mas mais vivos no campeonato, o próprio torcedor do Figueirense se sentiria mais, o jogo vai ser mais cascudo, vamos lá. Aquela questão de ser realmente uma decisão, né, para as duas equipes. Não deixa de ser, o jogo vai pegar fogo, acredito, num grande público. Só acho que 2 raios não caem 2 vezes no mesmo lugar. Eu acho que vai ser um clássico com pouquíssimos gols, talvez minúsculo, 1-0, 2-0, 2-1. 2-1 já vai ser muita coisa. E um jogo muito travado, muito truncado. Foi um jogo muito aberto, o primeiro clássico. Muitos gols, já não haviam tantos gols há muitos anos, né? Então, esse próximo clássico, eu não acredito que será como 2 times de francos atiradores, como foi no primeiro clássico. Vai ser um jogo de muito estudo, muitas faltas, então é uma surpresa. A impressão que eu tive do primeiro clássico é que o Avaí jogou mais com a faca nos dentes. Por ter jogadores mais cascudos, mais acostumados com o clássico, mais cascudos nesse sentido. Não que o Figueirense não tenha, tem muitos jogadores experientes. Mas ali, era a primeira vez jogando clássico. Mas muita gente jogando pela primeira vez o Isso. Figueirense e Avaí. Então, acho que nesse sentido, acho que o Avaí entrou um pouquinho mais ligado lá na primeira partida. O Figueirense foi mais na técnica, enfim. Tanto que teve 3 vezes à frente do marcador e acabou sofrendo um empate, né? Foi um grande jogo. Também não acredito um número tão grande de gols. Eu até ia apostar lá, rapaz, no 1-0 magrinho. Mas como já tinha um palpite lá de 1-0, eu falei, vou tentar ganhar o bolão. Botei o 2-0 lá. O Cleiton Diego, passe do clássico, né? A gente já falou sobre isso, é importante também. O Júlio Pereira, mas com certeza é o único clássico do estado. Já falamos isso aqui também. Concordo. Marcos Santos, Bora Figueira, Diego Camargo. Essa que eu queria falar com vocês. Clássico não se joga, clássico se ganha. Isso é uma frase já, mas vale para esse jogo do domingo? Rapaz, esse tipo de jargão assim é complicado, né? É chover no molhado. Dizem que o Jardel uma vez disse clássico é clássico e vice-versa. Que maldade, né? Agora, o clássico se ganha, né? Se você jogar mal, tomar sufoco o jogo inteiro e ganhar de 1-0, o torcedor no outro dia tá fazendo festa. 3 pontos na caixa e um abraço pro gaiteiro. Agora, acho que se você estiver jogando bem, a sua chance de fazer o resultado é muito maior. O Figueirense ganhou do Avaí 4-0 na ressacada, não foi de graça. O Avaí, quando ganhou do Figueirense lá em 2012, que a gente tem dor de falar sobre esses jogos, né, que para nós os alvinegros foi bem ruim, o Avaí ganhou jogando bola, né, coisa que não fez durante todo o campeonato. O Avaí jogou muito naquela decisão. Então, clássico se ganha, mas... Só que tem um detalhe aí, tá? O torcedor, ele é muito coração. O torcedor ele é muito coração, então ele vai pro estádio, ele quer ver a bola na rede e ele zoar depois no churrasco o adversário, ele quer zoar. E ele não consegue, muitas vezes, não tô menosprezando a inteligência, o intelecto dos torcedores. Até porque eu conheço muito bem torcedor e jogo futebol, sou torcedor também. Então o torcedor ele quer ver a bola na rede. O torcedor não enxerga muitas vezes a questão tática do jogo e ele quer comemorar. Então assim, clássico não se joga, clássico se ganha. É chover no molhado. É chover no molhado. Clássico se joga com estratégia, se joga com cuidado, se joga com inteligência e domingo agora o bicho vai pegar, cara. É que o torcedor no clássico ele não tem uma paciência que ele tem em outros jogos. Vamos pegar um exemplo claro aqui falando do Figueirense. O Figueirense jogou contra o Atlético Mineiro no Scarpelli. Mandou no jogo. O Atlético Mineiro jogou como time pequeno diante do Figueirense. O jogo inteiro correndo atrás da bola, linha baixa o tempo inteiro, saindo em uma ou outra bola. Tem qualidade individual. Fez um gol ali na qualidade individual. Agora, terminou o jogo, o torcedor do Figueirense aplaudiu. Porque ele viu a entrega da equipe em 90 minutos, porque viu que a equipe jogou bem. Isso não aconteceria num clássico. Jogou muito, chutou 14 bolas na trave, perdeu o jogo de 1-0. O torcedor sai fulo, porque o torcedor no clássico, vai chamar de time sem vergonha. Ele tem uma cobrança maior, ele quer vencer o jogo a qualquer custo. E os jogadores sabem disso, as comissões, né, das duas equipes entendem isso. Tanto que preparam a sua equipe ao longo da semana, que o clássico é um jogo diferente, porque o torcedor está motivado. É por isso que existem N campanhas de marketing das equipes promovendo jogos. Aconteceu na ressacada, agora no Scarpelli. É por isso que o Marquinhos, falei aqui, protegeu os seus companheiros, que a maioria é gurizada, né, os jogadores mais novos lá do Avaí, já na última entrevista, chamando atenção para ele, com aquele papo de torcida e não sei o quê, porque chama o foco, desvia dali, ninguém vai criticar aquela gurizada que perdeu um jogo,
né? É por isso que o Milton Cruz protege tanto os seus atletas, quando ele faz o rodízio, o resultado está vindo, e compra essa briga realmente para o seu grupo para defender, né? Como um pai que defende ali a sua cria. Então, o clássico é diferente, cara. E esse jogo aí, esse jogo do clássico agora, o Figueirense não vai encontrar facilidade. Assim como não teve no primeiro. Nunca houve. Nunca houve. Raros, claro. Por que eu digo isso? Porque o Avaí, ele veio crescendo, principalmente no segundo turno. Agora, ele encontrou um futebol e ele não está ganhando as partidas no susto. Está ganhando com jogadas pelos flancos, jogadas trabalhadas, jogada de bola parada, que é o forte também, muitas vezes nos pés do Marquinhos. Ganhou muito bem do Fluminense, então vem preparado para o clássico. Psicologicamente, um pouco abalado por causa dessa derrota, e vem com peso 2, vem com responsabilidade peso 2 pro clássico, porque perdeu pro Ercílio. É que só uma equipe pode sair morta do clássico, né? Sem chance da competição, né? Exato, então o bicho vai pegar, não vai ser um jogo. Por isso que eu digo, vai ser um jogaço de bola. Então o torcedor vai pro estádio, vai pro estádio. A gente também deve lembrar o seguinte: qual é o ponto que o Figueirense deve tomar mais cuidado nesse jogo de domingo? Por onde imagina que o Avaí vai tentar? É nos contra-ataques? É isso que a gente tem falado aí. O Avaí acertou a sua equipe, o Claudinei acertou quando ele fez essa meia cancha ali, trabalhando o Luanzinho, saída de bola com o André Moritz, né? E a partir da hora que o próprio Marquinhos entende que é um jogador hoje que serve mais para a sua equipe jogando 20, 25 minutos do que durante toda a partida. Então acho que por ali o Claudinei tem acertado a equipe do Avaí, até acho o Claudinei bom treinador. Acho que a principal preocupação do Figueirense deve ser essa realmente, porque o Figueirense deve ter mais a bola, deve ter mais intensidade. Não vejo no Avaí, apesar de ver grandes jogadores ali, um poderio defensivo como teve o Atlético Mineiro diante do Figueirense. Acho que se o Figueirense repetir aquela boa partida, né, com intensidade, posse de bola, partindo para cima, chegando, acho que o Figueirense pode sim construir um bom resultado. Agora, o clássico é imprevisível porque às vezes você está dominando o jogo por completo, o adversário não desceu uma vez numa jogada, aí você tem uma bola parada, sai um gol e o clássico vira, né? É por isso que o clássico é inexplicável, é por isso que a gente, quando fala aqui, vocês não entendem o que é o clássico, porque o clássico tem coisas que não se explica. Só no futebol acontece. O clássico você monta uma estratégia e entra lá, o jogador coloca toda emoção. E quantos clássicos a gente viu? O pessoal, como estamos fazendo aqui agora, debatendo que pode acontecer em 90 minutos, e aí com 2 minutos de partida sai um gol e tudo que a gente falou, tudo que a galera passou uma semana falando, acabou a estratégia. Mudou tudo, porque aí a outra equipe cresce, vai para cima, a torcida inflama. É um jogo diferente, é um jogo realmente, é um campeonato dentro do campeonato. O André tá botando aqui, o melhor clássico é o do dia seguinte, a gozação sadia nas repartições dos colégios, isso que dá emoção. O Diego Camargo, para esse jogo se ganhar, porque se ganha, praticamente fecha o caixão do Avaí. Miriam Silva Figueira, um coraçãozinho. A Cristiane Donato Figueira. Deixa eu mandar um beijo a Miriam Silva, a patroa tá em casa assistindo. Ai. O Amauri Rod, o capitão Marquinhos, acabou de ser absolvido. Qual a chance dele voltar? A gente vai falar sobre isso aqui também no finalzinho, porque é uma grande notícia, primeiro, pessoalmente para o Marquinhos, né? E depois a gente pode até fazer uma análise nele, possibilidade ou não, no elenco. Mas... Quer falar depois ou quer falar agora? Depois, vamos falar depois, porque vamos imaginar um time que o Milton Cruz sairia jogando. Tu que teve hoje lá na coletiva, no treino, né? Infelizmente devido ao horário, fui levar meu filhinho pequeno no médico, não pude acompanhar, a coletiva inclusive foi antecipada, então realmente inviabilizou a minha presença lá. Mas uma posição já garantida, que é o Denis no gol, né? Acho que a zaga ele deve sair com o Cleverson e Nogueira, inclusive sim. Nogueira não jogou, poderia ficar suspenso, né? E agora as laterais. Quem tu acha, JP? Eu acredito. O Raul está bem para. O Raul ele iniciou a transição. Acho que ele não vai. Ele já está treinando com bola, né? Ele já está fazendo aquele trabalho final de transição, né? Mas por não ter treinado ao longo da semana, eu realmente não acredito. Talvez Diego Renan. Acho que fica entre o Samuel Santos e o Diego Renan. Renan e Lazzaroni. Se a gente for na lateral esquerda. Se a gente for olhar, analisar de forma crua, o Milton não utilizou a equipe considerada, entre aspas, principal
na última partida, jogou o Samuel lá, teoricamente o favorito seria o Diego Renan, né, para jogar pela direita. Tem entrado ali, entrado bem, mas fica essa dúvida. Aliás, dúvida nas duas laterais, né, porque tem jogado praticamente com revezamento em todos os jogos ali, um jogo com o João Lucas, outro jogo com o Lazzaroni. Então, se tivesse que apostar, eu iria com o Diego Renan. E essa dúvida que nós estamos tendo agora, essa dúvida o Milton também não tem? Por estar escalando tanta gente, mudando tantas vezes? Eu acho que não. Acho que não, acho que ele já tem a equipe desenhada na cabeça dele. Realmente acho que ele está administrando essa questão de, tem um clássico no domingo, tem um jogo na quarta-feira importante. Nessa fase, né, onde ele já tem uma pré-temporada realizada, vamos dizer assim, já está todo mundo bem fisicamente, e a gente tem que ressaltar o trabalho que o Figueirense tem feito em questão de preparação física, né? Há muitos anos o Figueirense, e com grandes profissionais, né? Tinha o Marquinhos lá, que era um baita de um profissional, serviu a seleção brasileira, agora tem lá o Campês, enfim, o Figueirense sempre bem servido de grandes profissionais, mas a questão de pré-temporada, já com jogo, partida em cima de partida e tal, essa questão do revezamento do Milton pela montagem do grupo esse ano, acho que ele acabou trabalhando bem o elenco para evitar as lesões futuras, há bastante tempo o Figueirense não começava um ano assim tão tranquilo nessa questão. Na cabeça de área não tem mistério. Betinho, talvez a melhor do campeonato. Eu vou dizer, na hora que o Betinho tomou aquele cartão amarelo, eu já imaginei, tá com 2 amarelos, mas ele não tava, não tava pendurado. Não ficou pendurado. Então, essa aí acho que é a menor das dúvidas dele, como no gol, Betinho e Zé Antônio. Agora, eu acho que talvez a maior dúvida dele e da torcida, os 3 homens à frente. Ele vai jogar o Jorge Henrique, principalmente pelo que falou hoje, né? Joga quem mais? Ferrarese? Felipe Amorim. João Paulo. João Paulo vai pro jogo. E o André Luiz. O André Luiz é o atacante. Eu acho que nessa parte não tem mistério. Apesar do Enan ter entrado, eu acho que o time tá montado. A questão da dúvida fica realmente com os laterais ali. Então tá aí a nossa escalação. Vamos estar na torcida, é claro, para o Figueirense. Só lembrando então que nós temos a parceria da Oi Pizzas hoje. Se você compartilhar o nosso programa, deixar um recado aqui, você vai estar concorrendo a 2 combos da pizza Oi. Nós temos um recadinho aqui. Filho, estou te vendo. Sandra Regina de Souza Cardoso. Minha mãe. Beijo, mãe. O Diego Camargo falando, eu acho que não tem mais contrato com Figueira. Realmente o Marquinhos não tem. Não. Márcio Bazotto, os 2 times não tem que jogar bola. Tirando o último clássico, o pessoal tem esquecido futebol em casa. O futebol tem sido fraco. É aquela questão que a gente falou, né? Aquele futebol de encher os olhos, realmente não tem. A arbitragem do jogo é o Perrone, Kleber Lúcio Gil e o... eu acho Santos, né? Eu acho que ficou bom ali, né? O Kleber Lúcio Gil é meu amigo particular, gosto muito dele, então eu acredito que não terá maiores problemas para o clássico a arbitragem. Estou até tentando achar no celular aqui, rapaz, tinha anotado aqui, acabei não trazendo aqui com o celular, mas vamos esperar uma boa arbitragem, né? Vamos esperar uma arbitragem tranquila, segura aí pra gente... Já estamos partindo para o final do programa, então vamos falar das 2 maiores notícias de hoje à tarde. Primeiro do Marquinhos. Marquinhos entrou lá, fez recurso e ficou provado pelo DNA que ele não usou substância proibida há 1 ano e 4 meses atrás, né? Então acho que isso, principalmente pessoalmente para ele, uma grande satisfação. Não tenho assim um contato muito próximo dele, mas todas as vezes que a gente chegou para conversar com ele, uma pessoa sempre se demonstrou uma pessoa muito calma e tranquila, principalmente com relação a isso. Estava na torcida para ele, e esse grande resultado aí para uma retomada da carreira dele, muito bom. Já quero deixar um grande abraço para o Marquinhos, que inclusive está na minha lista de convidados para os próximos programas. Vou buscar fazer contato com ele para trazê-lo aqui e a gente está falando mais sobre o Figueirense. Tu que conhece mais ele pessoalmente. Bom, assim, eu convivi com o Marquinhos durante bastante tempo que ele tá no Figueirense, né, passou ali pelo Figueirense. Foi um jogador realmente muito importante durante um bom período dentro do Figueira. Quero deixar registrado aqui, o ano passado a gente estava na segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, lá no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, fazendo o jogo do Figueirense contra a equipe do Guarani. A gente faz umas lives, né, transmitindo aí pelo Facebook, fiz pela minha pessoal, enfim,
panorama da partida e tal. E na oportunidade até a esposa do Marquinhos, se não me engano, acho que é Isabela, o nome dela, perdão se eu estiver enganado, tem um perfil ali junto com o Marquinhos, entrou e estava acompanhando o que eu estava falando, e eu falei sobre essa questão do Marquinhos, que eu pessoalmente, pelo que acompanhava do Marquinhos, eu não tinha nenhuma dúvida, nunca tive dúvidas, de que o Marquinhos realmente havia tido um problema cujo a inocência dele acho que não deveria ter sido colocada à prova. O Marquinhos é um cara trabalhador, o Marquinhos é um cara realmente dedicado. Quem acompanha o Marquinhos nos treinamentos é um cara realmente bem dedicado, um cara que veste com o coração a camisa do clube, no caso do Figueirense, né? Deve ter sido assim nas outras equipes por onde ele passou. Eu já até vi alguns torcedores aí perguntando, o Marquinhos pode voltar para o Figueirense? O Figueirense está bem servido de zagueiros, essa é uma realidade, né? E quando você está nesse nível de competitividade que esses atletas já estão ali, acho que é uma questão que tem que ser avaliada. Poxa, e se ele voltasse, quanto tempo levaria? Ele seria encaixado de imediato ou não na equipe? É uma questão que eu vou deixar realmente para o pessoal do futebol, não me compete. Agora, ele é um bom jogador, disso ninguém tem dúvidas. E quero só registrar aqui, independente se ele vai jogar no Figueirense, se ele vai jogar em qualquer outra equipe, quero deixar registrado aqui que para mim, né, que acompanhei de perto o Marquinhos, é uma satisfação realmente, porque é um cara batalhador e o que ele passou realmente não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Passou realmente por um cortado aí, vamos dizer, mas sorte pro Marquinhos na sequência. Marquinhos foi a primeira pessoa a ser entrevistada pela repórter Lulu. Foi, inclusive tem uma cara, gente finíssima. Uma reportagem dela com ele no Globo Esporte. Então, um grande abraço aí, Marquinhos. E eu fiquei muito contente aí por esse resultado que deu favorável a ti. A gente não sabe se ele volta a jogar no Figueirense. Ele não tem contrato com o Figueirense, né? Mas é claro que a torcida o cativa porque ele vestiu e honrou, sim, a camisa do Figueirense. Quer acrescentar alguma coisa, JP? Qual foi o argumento de defesa do Marquinhos, ou Donato? Porque houveram várias falhas no processo de DNA, né? Da realização lá do exame. Então, com isso, então, o Marquinhos ficou provado a sua inocência. Hoje, então, vamos ver, o Jorge Henrique deu uma declaração, né, principalmente no finalzinho da sua entrevista, dizendo que no primeiro clássico se abriu o buraco e agora vão fechar. Apimentou o clássico? Com certeza. Tem tudo para... Porque é o seguinte, até tu comentou ali que o Jorge Henrique sairia jogando por causa que ele apimentou. Eu já acho que ele vai sair jogando porque ele tem bagagem, já jogou vários clássicos, Jorge Henrique tem estrada aí, então é o cara para realmente sair jogando nesse clássico, até por tamanha importância. Agora, apimentou o negócio, ficou bonito, hein? A torcida do outro lado lá tá feliz com ele. John. Rapaz, eu perguntei na entrevista coletiva hoje pro Jorge, aquela pergunta mais repetida da história, né? Jorge, ainda tem aquele friozinho na barriga? Você ainda sente isso quando joga? O Jorge dispensa comentários, né? O Jorge jogou os grandes clássicos do Rio de Janeiro, o Jorge jogou os clássicos de São Paulo, Rio Grande do Sul. É um atleta que foi campeão do mundo, né? Então, com o Corinthians. Então, não diminuindo o nosso clássico, mas é que ele já tem bagagem. De forma alguma. Agora é um cara que tem uma bagagem gigantesca. E aí, um cara desse, com a carreira bonita que ele tem, ele poderia simplesmente sentar num sofá confortável e ficar tranquilo ali, esperando o tempo passar. Ele está se dedicando, ele treina muito e ele está com assim, um espírito realmente de equipe que impressiona o Carlos. A gente que acompanha no dia a dia, é um cara bom de grupo. Tá? Geralmente esses medalhões... Teria tudo para ser um bobão. A gente já viu um medalhão que chega e não dá uma entrevista coletiva. O cara... Tivemos vários, né? Acontece muito. E ele não, é um cara, gente fina, ele trata com todo mundo de forma igual. Verdade. Do presidente é o cara que corta grama no estádio, cumprimenta o cara e bate papo e realmente. E chega, me parece, muito motivado. Porque o Jorge, ele sabe que ele está naquela reta final da carreira dele. Que ele tem, não estou de forma alguma, Jorge, eu vou ficar bravo comigo, estou dando fim na carreira dele. Mas ele tem mais 2, 3 anos aí de carreira. Então... E o friozinho na barriga, ele falou que tá? E ele tá. E ele diz, cara, o dia que eu vou parar, se não tiver, tá motivado pro jogo.
acho que pode ajudar muito o Figueirense. Qualidade, a gente sabe que com ele em campo, o Figueirense é uma equipe, né? Sem ele, a qualidade dele é indiscutível. Programa especial do Clássico, já estouramos aí o limite, mas a última pergunta, o clássico de memória que tu mais recorda, John? Rapaz, são tantos, memórias positivas e negativas, né? Mas positivos eu tenho 2 jogos, assim, que eu costumo lembrar. Um é o 4-0, não tem como não lembrar, 2013, né? Isso já com a rádio, né? A gente já vem desde 2011. Então 2013 foi realmente aquele ápice, aquela vitória 4-0 na ressacada, 4-0 barato, né? Porque foram 5, um gol, nos surrupiaram. E o Figueirense no segundo tempo tirou o pé, porque se tivesse realmente jogado mais, tinha feito mais gol. O Thiago Volpe pegou um pênalti, que acaba valorizando ainda mais, né? Quase que como um outro gol. E depois aquela caminhada para o acesso lá, que terminou lá em Bragança. Esse clássico é um deles. E eu me lembro de um outro clássico, Carlos. Estava em visita, né, ao Brasil, e eu fui num clássico na ressacada em 2008. E eu me lembro que o Avaí era muito favorito pro jogo, o Avaí estava jogando bem e tal, e o Figueirense estava naquela, vamos lá porque é clássico. E eu fui para aquela partida, meio que de passagem, acabei indo pro jogo. Fui com um primo meu, Felipe, um abraço pro Felipe, torcedor fanático do Figueirense, Felipe Queires. E aí acabamos indo pro jogo e o Figueirense meteu um 3-0 em cima do Avaí na ressacada. Quando ia fazer o 4º gol, pum, apagaram os refletores, um contragolpe, desligaram os refletores da ressacada, inesperadamente. Então foi um clássico que me marcou muito, né? Por estar naquele momento há algum tempo sem acompanhar de perto os jogos, por estar longe e tal. Então são os 2 jogos aí que me vêm muito na memória. Mas tem tantos jogos, né? Eu sou velho guerreiro da arquibancada. JP, o clássico. O meu clássico foi o último. O último. Trabalhando como jornalista esportivo, foi o último. Meu clássico é os 2-0 da classificação da Copa do Brasil. O gol do Pedroso. Todo mundo reclamava dele. Poxa, esse também. Chute fora da área. Fora da área, é verdade. Um grande abraço pro Pedroso. Já tive a oportunidade de conversar com ele. Tá na Hungria, né? Tá ganhando lá tá bom? Tá legal. Já fizemos o sorteio aqui dos 2 combos. Júlio Pereira, ele fez aqui uma postagem, mas é com certeza que é o único clássico do estado, né? Então, mande uma mensagem inbox aqui para nós, com seu nome e RG, para a gente poder confeccionar o voucher para tu retirar a tua pizza. E também o Melo SC Torneios, o André, o melhor clássico é o dia seguinte, a gozação sadia. Então, esses foram os 2 comentários aí que ganharam. Nós fizemos sorteio pelo site sorteador.com.br. Então, esperamos vocês entrar em contato com a gente, mande o seu e-mail com o seu RG pra gente confeccionar um voucher. Coisa linda, uma pizza na sexta-feira, né? Estamos estourando o limite aí. Um grande abraço, né? Domingo então, Figueirense e Avaí às 5 horas da tarde. Todo torcedor tem que ir ao estádio então torcer para os seus clubes, tanto os havaianos quanto os alvinegros. Um grande abraço e até a próxima.